Boa noite, é um prazer muito grande participar dessa reunião, desse bate-papo com vocês. Sejam bem-vindos todos os colégios maristas, as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Um alô especial também para os meus alunos e orientandos que estão assistindo. E o tema de hoje é um tema muito instigante e que tem suscitado bastante discussão. Então, como eu trabalhei muito tempo no Colégio Marista de Brasília, então sou marista de coração, estou impregnada de toda a filosofia marista. Então, quando trabalho esse tema, que eu acho que é importante, trabalho com professores maristas, isso tem um sentido muito especial para mim. O tema de hoje é letramento informacional. O que é letramento informacional? Qual a importância do letramento informacional na nossa vida? Eu moro aqui em Brasília, já tenho aproximadamente 19 anos, mas sou mineira. E como boa mineira, eu gosto de contar as histórias. Então eu vou começar esse primeiro momento contando 3 histórias bem rápidas, com o objetivo de ilustrar a importância do letramento informacional. A primeira história, pode passar? A primeira história aconteceu comigo semana passada, e essa semana se desenrolou durante essa semana e provavelmente já deve ter acontecido com muitos de vocês. Na quarta-feira passada eu fui a dermatologista e mostrei 2 nódulos na minha axila. E ela me pediu vários exames, exame de sangue, ecografia, enfim, muitos exames, e eu fiquei assustada porque aparentemente eu achei que não fosse nada. E ela não estava muito disposta a me dar mais informações sobre a questão. Eu tentei, dentro daquilo que a gente chama de ser educado, eu tentei várias vezes, e ela não me deu muitas informações. Então eu saí de lá bastante preocupada e angustiada. Cheguei em casa, fui procurar pela internet. Então coloquei no Google, no Dr. Google, e comecei a olhar aqueles sites. E aí eu fiquei mais assustada ainda, porque as informações que tinham sempre remetiam a doenças graves. E aí eu fiz comecei a filtrar e comecei a entrar em alguns sites somente vinculados a pesquisadores ou clínicas de mastologia e principalmente informações dadas por médicos. E aí fiquei mais tranquila, achei algumas informações que me tranquilizaram, continuei, aí percebi que você tem informação, mas você às vezes não tem experiência sobre aquele assunto. Então a aquisição do conhecimento, ela se dá em cima da sua experiência. Experiência é um fator principal, um dos fatores principais para a aquisição do conhecimento. Então procurei alguns médicos, entrei em contato com alguns médicos para saber um pouquinho mais sobre o que poderia ser. E aí também fiquei mais tranquila depois de ter conversado, e hoje eu fiz a ecografia, graças a Deus não deu nada. Mas o que é que nos mostra essa pequena história? É que muitas vezes na nossa vida, no nosso dia cotidiano, a gente precisa buscar informação. E nem sempre a gente sabe buscar essa informação de maneira mais adequada. Possivelmente uma pessoa que não seja letrada informacionalmente, ela pode ter buscado informações em qualquer site, qualquer blog, e isso com certeza teve um impacto no emocional dela e na tomada de decisão. Então esse é o primeiro caso que eu contei, que eu acho que é importante para ilustrar. O segundo, na semana passada saiu um artigo da Science de um físico que ganhou o Prêmio Nobel de 2001. E esse físico, ele estava muito preocupado com a questão da forma como nós formamos os nossos cientistas, os nossos pesquisadores. E no relato dele, mostrava bastante indignação, porque ele falava que os educadores, principalmente do ensino superior, ensinam ainda de forma passiva, do método tradicional e por aulas expositivas. E o que ele falava, o mais grave é que a gente tem já décadas de estudo
sobre a importância do método ativo. Então, hoje a gente tem um desempenho muito melhor se a gente focar o ensino-aprendizagem no aluno. O aluno precisa ser participante, ele precisa ser ativo, ele precisa aprender a buscar e usar a informação. Se a gente não ensina isso para os nossos alunos, como nós vamos formar pesquisadores? Então, esse foi o ponto central do artigo, né, do ponto de vista desse físico. E o terceiro caso, que é um caso também comigo, que acontece em minha sala de aula. Eu trabalho em algumas disciplinas por métodos de projetos e já tive algumas experiências no ensino superior e estou com uma disciplina agora trabalhando por projetos. Então, nas primeiras aulas, eu expliquei um pouquinho sobre o tema e comecei para eles saberem do que se tratava, expliquei o que era projeto, expliquei que trabalharíamos com uma metodologia nova e desde a semana passada já entramos na parte de projeto propriamente dito. E aí, como esses alunos não tiveram uma formação ativa, voltada para projetos, voltada para pesquisa, esses alunos, de uma maneira geral, eles têm uma postura em sala de aula que é muito preocupante. Então, eles não sabem verificar pontos de vista diferentes, têm muita dificuldade para fazer as pesquisas, muita dificuldade para escrever. Isso é uma coisa impressionante. E eu preciso ressaltar que esses alunos são da Universidade de Brasília e que tem um sistema de vestibular que é bastante rigoroso, né? Então, você precisa ter alguns conhecimentos mínimos. E aí, quando eu me deparo com esses alunos que estão perdidos, porque têm dificuldade de escrever, porque têm dificuldade em pesquisar, porque estão acostumados com os professores a entregarem tudo pronto para eles. Então, é uma situação que eu estou vivendo de angústia, né? No momento em que eu preciso trabalhar de uma forma nova e eu não posso voltar atrás. Não posso voltar atrás porque eles precisam ter a oportunidade de aprender de uma forma diferente. Não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que no final da caminhada eles terão aí a oportunidade de terem desenvolvido muitas competências importantes. Então, esses três casos, eles ilustram a importância do letramento informacional. Principalmente porque hoje nós vivemos nesse mundo e nos deparamos o tempo inteiro com uma quantidade imensurável de informação. E lidar com essa informação é muito difícil. Então, o nosso problema hoje, na nossa sociedade, não é mais o problema de não ter informação, mas de ter muita informação e de, às vezes, não saber lidar com essa informação. E aí tem uma síndrome que aparece, que é uma síndrome que já foi bastante estudada, que é a síndrome do excesso de informação. E essa síndrome está muito vinculada com essa questão de não saber lidar com a informação ou de se deparar com tanta informação e não conseguir adquirir essa informação. Então, veja só, aí nós temos alguns relatos, né, de alguns sujeitos que passaram por isso. E eles falaram que se sentiam angustiados quando abriam, por exemplo, a caixa de correio eletrônico e tinham mais de 100 mensagens, né? Ou que eles precisavam monitorar determinado conhecimento e que entravam na internet e começavam a buscar periódicos, artigos, base de dados, e eles não conseguiam se sentir atualizados em determinada área. Então, isso causa uma angústia muito grande. O nosso mundo é muito competitivo, né? E para a gente se adaptar a essa sociedade de hoje, a gente precisa saber lidar com a informação. Então, o excesso da informação, ele traz essa angústia, ele traz ansiedade e ele tem aumentado. Então, é outro ponto que serve para a gente ilustrar a questão do letramento. E aí, o que é mais importante que a gente precisa considerar é que informação não é conhecimento de jeito nenhum.
existe uma diferença. E tem um videozinho que é muito interessante, que foi feito pelo Estadão, que mostra essa diferença entre informação e conhecimento. Então assistam, por favor. Bom, esse vídeo ele está disponível na internet, depois se alguém quiser ver com mais tranquilidade, com mais tempo, mas ele trabalha bastante essa questão, essa diferença entre informação e conhecimento. Informação é tudo que eu estou vendo, é aquilo que está registrado, a informação está no jornal, está na televisão, está na conversa que eu tenho com os meus colegas, mas isso não significa conhecimento. Para eu adquirir o conhecimento, eu preciso de ter algumas estratégias e eu preciso considerar também a minha experiência. Então, o conhecimento, ele é algo pessoal, ele é intransferível. Eu não posso transferir conhecimento para vocês. Eu posso dar informação. Agora, o conhecimento depende de cada um de vocês. E o nosso bem mais precioso do ponto de vista cognitivo é isso que a gente vai construindo, é o conhecimento, é isso que faz a diferença. Então a grande questão hoje que muitos países, muitas escolas têm se preocupado é como aprender bem na sociedade da aprendizagem. E aí a gente tem muitos modelos, muitas receitas. E eu gostaria de falar em relação a algumas crenças bem fundamentadas que eu tenho sobre essa questão. Provavelmente vocês conhecem algum desses pesquisadores, desses estudiosos, né? Eles nos influenciaram de uma forma ou de outra. Então nós temos aí Skinner, Piaget, Vygotsky, Vallon, John Dewey, Anísio Teixeira, o Paulo Freire. Então, de alguma forma, eles nos impregnaram. Mas, além disso, a gente também tem uma forma de fazer que, às vezes, a gente aprende com um colega, que a gente vê alguém fazendo, e aí, na sala de aula, às vezes, a gente... pode voltar um pouquinho isso. A gente tem essa forma diversificada de trabalhar. Então, muitas vezes, apesar de nós estarmos fundamentados em algum desses autores, às vezes a gente não consegue resolver o problema da sala de aula, porque a sala de aula, a educação, ensino-aprendizagem é um processo muito complexo. Então, às vezes, uma teoria só não dá conta, a gente precisa ter uma abordagem multifacetada. Então é bom que a gente se fundamente em alguns autores, mas que a gente também abra novas perspectivas em relação a essa fundamentação, em relação ao ver o ensino e aprendizagem de uma nova forma. Então a gente não desconsidera nenhum desses educadores, pelo contrário, cada vez mais a contribuição deles faz mais sentido, de uma forma ou de outra na educação, mas a gente precisa também dinamizar um pouco mais a questão do ensino-aprendizagem. E a gente percebe quando a gente vê os resultados, e a gente precisa considerar os resultados de uma avaliação internacional, por exemplo, como o PISA, que faz uma avaliação entre vários países, pode passar, Wilson, por favor, entre vários países, a gente precisa considerar o que é que os resultados do PISA nos mostram ou nos indicam, né? Não dá simplesmente para você desconsiderar. Então nós tivemos na última avaliação, o primeiro lugar foi de Xangai,
eles colocaram Xangai, normalmente eles colocam país, porque o caso de Xangai não se pode dizer que é representativo da China. Então, por isso eles colocaram Xangai. Segundo lugar, Coreia. Mais adiante, a Finlândia, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Japão e aí vai. Vamos dar uma olhada para a forma como esses países, né, e essa cidade, elas têm ensinado. Então veja só, Xangai, Coreia, Japão, tem um ensino ainda bastante tradicional, um ensino muito voltado para aplicação do conhecimento, muito forte a questão da memorização e nem sempre compreensiva, e eles conseguem ter um ótimo desempenho em testes padronizados. Acontece que após o ensino superior, nem sempre esses estudantes eles conseguem um desempenho muito bom. Ou porque não são tão flexíveis, são mais rígidos, porque têm dificuldade em transpor o que aprenderam para a realidade. Então é isso que a gente faz, a gente precisa transpor esses conhecimentos para a nossa realidade. Por outro lado, a Finlândia, Canadá, Nova Zelândia, Austrália já trabalha com uma outra perspectiva. E essa perspectiva que eu acho muito interessante. A Finlândia, ela trabalha, conheci sei um pouco do ensino finlandês, conheci como se estrutura o ensino canadense. Do Japão também conheço um pouco, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio lá. Mas voltando, a Finlândia e Canadá, eles trabalham por projeto, eles trabalham, a perspectiva dele, o foco é aprender fazendo, né? E a ideia do projeto é aprender por meio de pesquisa. Então, se a gente considerar esses resultados e se considerarmos que esses países, Xangai, Coreia e Japão, têm essa dificuldade após a formação do ensino superior, que não a Finlândia, Canadá, a Nova Zelândia não têm essas questões, então acho que a gente pode dar um olhar mais aprofundado sobre essa forma de ensino-aprendizagem e que tem sido bastante discutida na literatura educacional. Tem que olhar aqui. Bom, então esses países, eles trabalham numa perspectiva em que o foco é o aprender a aprender. O que significa isso? Aprender a aprender. De uma forma muito sucinta, significa ensinar a pescar. Eu não quero dar o peixe para o meu aluno, mas eu quero ensinar a pescar, eu quero ensiná-lo a transformar a informação em conhecimento, a saber lidar com essa informação. Então, quando eu falo disso, de aprender a aprender, eu estou falando de saber pesquisar. O meu aluno, o meu estudante, ele sabe pesquisar. E se ele sabe pesquisar, por que a gente pesquisa? Para resolver um problema, né? Para tomar decisão. Então, essa é a ideia central de você empreender uma pesquisa. E é lógico que para eu resolver esse problema, eu vou desenvolver e preciso ter competências de leitura, escrita e outras competências a mais. Então, a minha questão é, se eu preciso resolver um problema, como é que eu posso resolver um problema? Eu tenho diversas formas. Mas se for um problema complexo, se não for um problema pontual, por exemplo, descubra qual foi a data que Getúlio Vargas faleceu, ou onde Getúlio Vargas nasceu, por exemplo. Isso não é um problema complexo, isso é um problema pontual. Você não precisa empreender uma pesquisa para fazer isso. Mas se você tiver um problema mais complexo, que requer mais cuidado, então a forma de resolver esse problema é por meio de um projeto de pesquisa, que é o método científico, que é bastante utilizado. Então, um projeto de pesquisa, a gente precisa lembrar que ele não é uma técnica sujeita a regras pré-determinadas. Ele existe determinada flexibilidade. Ele não é uma atividade intencional e em fases. Eles não se constituem em etapas estanques. Elas conversam, às vezes acontecem de forma simultânea. O projeto de pesquisa ou projeto de trabalho deve ser uma questão do grupo.
e não de uma pessoa. O projeto de pesquisa, ele propicia autonomia e responsabilidade. Ele envolve complexidade e resolução de problemas. E aí é lógico que a gente precisa considerar que esse problema ele precisa ter um caráter relevante. Então veja só, se eu preciso desenvolver um projeto de pesquisa, eu preciso desenvolver algumas competências. E que são competências cruciais para eu resolver um problema. E um projeto de pesquisa, pode passar, ele é vinculado ao método científico, ele tem os mesmos passos do método científico. E aí a gente precisa fazer a seguinte pergunta: gente, por que é tão difícil trabalhar por projetos ou seguir o método científico se ele é tão natural para o ser humano? E aí eu vou fazer essa ilustração por meio de um bebê, né? Estou fazendo esse paralelo sobre a descoberta de um bebê. Então o bebê desde pequenininho, ele observa alguma coisa, ele vai formular uma hipótese, ele vai fazer o experimento, né? Ele vai experimentar o que é isso. Isso é bom, isso é ruim, ele vai analisar os resultados. Ele vai comunicar essas descobertas, aí no caso provavelmente não foi uma coisa legal que ele comeu, né? E por fim ele vai convidar outros para reproduzir os resultados. Então esse é o método científico. E por que é tão difícil a gente implementar um método na nossa sala de aula? Aí são questões que a gente precisa discutir. E um ponto importante, quando a gente fala do método científico, eu vou relembrar aí o John Dewey, em 1910, quando ele publicou um livro dele, Como Pensamos. Nesse livro ele falava sobre a importância do pensamento reflexivo. E o pensamento reflexivo, a forma como ele compreendia o pensamento reflexivo, era vinculado ao método científico. Então o pensamento científico de John Dewey, ele considera a experiência, mas considera a experiência, a pessoa vai buscar aquela informação, ela vai processar aquela informação para chegar a uma conclusão. Então eu penso melhor quando eu cumpro essas etapas ou essas fases. Aí eu posso tomar uma decisão. E é lógico que ele deixava muito claro: gente, o meu resultado, a minha conclusão, ela não é absoluta, porque a ciência está sempre evoluindo. Então, o que hoje é verdade, amanhã já não é mais. Então, essa verdade ou essa conclusão é provisória. E a gente precisa ensinar isso para os alunos, que a ciência é muito rápida e as coisas mudam. Então, muitas vezes a gente aprende um conhecimento como se ele fosse estático, é aquilo, pronto e acabou. E não é assim. Então, voltando a alguns aspectos importantes, eu falei sobre que aqueles países, né, que tiveram um bom desempenho no PISA, normalmente eles tinham como uma abordagem voltada para projetos, uma abordagem que o foco do ensino-aprendizagem é no aluno. O aluno é responsável pela própria aprendizagem, ele é autônomo, as aulas não são expositivas, são aulas em que eles vão envolver os alunos em projetos de pesquisa, eles vão aprender a buscar e usar a informação, a comparar pontos de vista diferenciados, a ler, a utilizar várias estratégias para adquirir esse conhecimento. E essa forma de pesquisa é o método científico. E que aí o Dewey fala que o método científico, porque ele compara o pensamento reflexivo ao método científico, é a melhor forma de pensar, é a melhor forma para se tomar uma decisão. Então, quando eu falo, e aí uma coisa importante é quando eu falo de pesquisa, e provavelmente alguém já fez pesquisa durante o período em que eram estudantes ou já pediram pesquisas, mas normalmente quando a gente fala de pesquisa, a gente tem a tendência em destacar o conteúdo daquilo que a gente vai aprender. Então eu preciso fazer uma pesquisa sobre o corpo humano e eu acho que o único conteúdo na pesquisa a ser aprendido é o corpo humano.
Se eu vou fazer sobre o universo, também sobre o universo. Aí é que está o nosso erro. Porque, além do conteúdo, daquele conhecimento sobre o assunto que a gente precisa saber, a gente precisa ter conhecimento, que é isso que é o aprender a aprender, dos procedimentos de pesquisa. Porque, veja só, amanhã ou depois de amanhã, daqui a um ano, toda a teoria sobre o corpo humano, ela vai sofrer alguma modificação. Agora, você aprender a buscar informação, aprender a fazer um texto científico, aprender a fazer um resumo, aprender a pesquisar em bases de dados diferenciadas, aprender a utilizar os recursos de uma biblioteca, isso não vai sofrer alteração. Então, quando a gente precisa pensar em pesquisa, é essencial não priorizar um conhecimento em detrimento do outro. Então, tanto o assunto da pesquisa é importante, quanto os procedimentos de pesquisa. Eu acho que esse aí é o pulo do gato e é o que às vezes a gente não consegue trabalhar. Então veja só, procedimentos de pesquisa são necessários para buscar conteúdos e apreendê-los. Então, para eu buscar um conteúdo sobre o corpo humano, eu preciso dominar alguns procedimentos. E aonde que eu aprendo esse procedimento? Com meu pai, com a minha mãe? De forma sistematizada? Não, não é com meu pai e com a minha mãe, é na escola de forma sistematizada. Então, nós somos responsáveis em ensinar os nossos estudantes as competências para lidar com essa informação, buscar esse conteúdo e apreendê-lo. Então, letramento informacional significa, são as habilidades que possibilitam ao indivíduo reconhecer a informação necessária, bem como localizar, avaliar e utilizá-la eficaz e eficientemente. Então, esse aí é um conceito que ele foi concebido por uma instituição americana, mas a ideia principal do letramento é essa, é você desenvolver competências para lidar com a informação. Então, o letramento informacional é um processo de aprendizagem. É um processo que deve fazer parte da nossa sala de aula. Como surgiu aí um breve histórico sobre o surgimento do letramento informacional. Então, na década de 70, um bibliotecário, Paul Zukovsky, ele ficou impressionado em perceber que as pessoas não sabiam lidar com a informação. Então, ele ficava ali na biblioteca, observando as pessoas pegavam aquela informação e elas começavam a se deparar com tanta informação, isso na década de 70, imagina isso hoje. E eles não sabiam utilizar isso, então ele fez um relatório sobre essa questão. Então, destacando a importância já de se começar a pensar em uma perspectiva para ensinar as pessoas a lidarem com a informação. E a partir de 1989, esse conceito foi retomado muito fortemente nos Estados Unidos. Na década de 90, principalmente nos Estados Unidos, isso ficou muito mais intenso. Então, houve várias palestras e vários fóruns de várias instituições para discutirem a questão. Em 98, aí a gente tem uma coisa bem interessante quando a gente fala de letramento informacional, que não é uma coisa abstrata, não é uma coisa em que o professor pode trabalhar da forma como ele quer. Não, nós temos bem delimitados quais são as competências que os estudantes vão desenvolver e também nós temos os indicadores. Então, para eu desenvolver aquela competência, eu preciso passar por determinados indicadores ou passos. Então, isso está bem delimitado. E foi em 98 que nós tivemos o desenvolvimento dessas competências e indicadores da educação básica. Em 2000, então, foram delineados os padrões de competências informacionais para o ensino superior. E essa ideia chega ao Brasil a partir de 2000. Então, nós estamos um pouquinho atrasados. Infelizmente, muito desses conhecimentos estão restritos à ciência da informação e à biblioteconomia. E nós queremos compartilhar esse conhecimento com todos os educadores. Então, eu acho que quando a gente vê os resultados
hoje do Brasil no PISA e nas avaliações que nós temos feito, é imprescindível que a gente comece a pensar numa formação diferenciada, numa formação mais inovadora. Então, lembrando que o letramento informacional é essa capacidade de buscar e usar a informação eficazmente para resolver problemas ou tomar as decisões. E aí a gente vai usar o letramento informacional, essas competências, para resolver os problemas do dia a dia. É como o Dewey falava com o pensamento reflexivo. Ele não pensava que o pensamento reflexivo devia ser uma coisa elitizada. A gente deve pensar reflexivamente no nosso cotidiano. Então, a gente precisa desenvolver as ferramentas para lidar com a informação no nosso cotidiano. A gente aprende na escola para lidar com isso no nosso dia a dia. E aí, uma pessoa letrada, lógico, ele pode fazer bons investimentos, ele pode comprar melhor, considerando custo-benefícios, ele pode elaborar artigos, quer dizer, eu posso resolver problemas da melhor forma possível se eu for letrado. Porque para eu chegar a essa tomada de decisão, anteriormente eu segui alguns passos que foram cruciais para essa tomada de decisão, que foi buscar informação, ver pontos de vista diferentes, organizar essa informação e etc. Então, como eu falei antes, o interessante do letramento informacional é que nós já definimos, os pesquisadores, estudiosos, já definiram os padrões de letramento informacional. E são esses padrões que nós devemos ensinar aos nossos alunos. Aí, de uma forma bem sucinta, nós temos 5 padrões informacionais. O primeiro é determinar a natureza e extensão da necessidade de informação. Então, veja só, eu preciso buscar informação. Qual é a informação que eu preciso? Que tipo de informação é essa? Será que é uma informação científica? É uma informação tecnológica? Então, aí eu vou começar a planejar, a buscar essa informação. Então, o letramento, ele requer o planejamento prévio das suas ações. Então, primeiro, eu vou precisar definir a minha necessidade de informação. Qual é mesmo a minha necessidade? Vou identificar algumas fontes e formatos potenciais de informação. Sobre isso é interessante, eu vou dar um exemplo aqui, que eu trabalhei com alguns alunos de mestrado de educação e perguntei para esses alunos que tipo de fontes de informação que eles usavam. E alguns falaram, olha professor, eu adoro a Nova Escola. E aí eu perguntei, a Nova Escola, ele é um periódico científico? Aí eles ficaram em dúvida, o que é um periódico científico? Ah, professor, é aquilo que segue um método científico. Eu falei, então quer dizer que se um aluno da 6ª série, de 12 anos, se ele seguir um método científico, então ele produziu uma informação científica? Aí eles pensaram, não. Ah, então eu não sei, a gente não sabe o que é um periódico científico, o que é informação científica. Então, quer dizer, se a gente ensina, se a gente vai ensinar os alunos a buscar informação, a gente precisa ter essa formação. E é lógico que se esse aluno, no mestrado, no doutorado, se ele não tiver uma informação de como buscar uma informação de qualidade, isso vai ter um impacto muito grande na produção de conhecimento dele. E existem muitos estudos que mostram isso, a literatura está cheia. Bom, então a gente precisa pensar também na relação custo-benefício, qual é o preço dessa informação, eu posso pagar? E reavaliar a natureza e a extensão dessa necessidade de informação. O segundo padrão então se no primeiro eu planejei, o segundo é acessar as informações de forma efetiva e eficientemente. E aí é selecionar os métodos apropriados para você procurar em banco de dados, para você buscar as diversas formas de informação e, mais do que isso, identificar pontos de vista diferentes. Tá? E aí, também no padrão 2, você já começa a extrair, registrar e gerenciar essas fontes de informação. Então, veja só como é uma atividade
cognitiva, como é uma atividade em que você precisa desenvolver competências para fazer. O padrão 3 é avaliar criticamente essa informação. Então, qual é o critério que nós vamos usar para avaliar essa informação? Será que eu posso pegar qualquer informação da internet? Então, nós vamos ensinar os nossos alunos a definir os critérios e avaliar aquela informação de acordo com esses critérios. Então, isso precisa estar claro. Será que eu posso pegar a informação de qualquer blog? Será que eu posso pegar a informação de qualquer lugar, considerando que qualquer pessoa pode colocar a informação na internet? Será que para esse trabalho a informação num livro didático para mim, ele é pertinente, ele é relevante? Então, são essas questões que a gente precisa trabalhar. O padrão 4, no caso, ele se relaciona ao uso dessa informação para acompanhar objetivos específicos. Então, eu usei estratégias para adquirir aquela informação, agora eu vou produzir um novo conhecimento. Então, para produzir esse novo conhecimento, eu preciso estar claro que tipo de conhecimento é esse e qual é a forma de comunicar esse conhecimento. Então, eu preciso conhecer algumas normas, eu preciso conhecer a estrutura de um texto, eu preciso saber conhecer estilo de escrita e etc. E, por fim, eu preciso ter muito claramente construída a ideia do que das questões éticas relacionadas à informação. Então, o que eu preciso fazer quando eu uso a informação de alguém? Né? Aí entra as questões da legal, entra a questão da ética, entra a questão também relacionada ao aspecto econômico. Então, o aluno, ele precisa saber conhecer isso. E mais ainda, ele precisa saber de onde vem essa informação. Como é produzida essa informação? Essa informação não cai do nada. Essa informação é um produto humano. Então, como eu posso lidar com essa informação e conhecer o ciclo de produção da informação? Então, esses são os padrões de letramento informacional. Pronto. E aí, quando eu falo de letramento, dos componentes do letramento informacional, então, algumas palavras-chave são importantes. Processo investigativo, aprendizado ativo, aprendizado independente, pensamento crítico, aprender a aprender, aprendizado ao longo da vida e aprender de forma contextualizada. O letramento informacional, ele possibilita que o sujeito consiga aprender ao longo da vida continuamente, porque ele vai desenvolver as competências para isso. E aí eu vou passar um filme que foi feito no Go Animate, que vai mostrar a importância da gente saber buscar e usar bem a informação. Esse filme ilustra uma situação do dia a dia. Então, enquanto o filme carrega, depois a gente passa daqui. Volta no comecinho, vai ficar melhor. Então, de novo, ele vai carregando e vai passando ao mesmo tempo.
É. Acho que é melhor. Bom, vamos deixar carregar tudo. Mas a história é a seguinte. Isso provavelmente já deve ter acontecido com algum de vocês ou com alguma pessoa próxima. O cara se entusiasmou, ele estava com um pouquinho de dinheiro, viu um carrão, foi comprar o carro, foi à concessionária, e o vendedor, que é aquele vendedor bom de bico, né, falou: olha, eu vou dividir para você em 76 vezes. Você vai pegar todas as gatinhas. E aquilo foi entusiasmando, o cara não pensou muito. Vou comprar, principalmente porque dividir hoje se divide tudo em várias vezes. E aí ele comprou o carro. E aí a felicidade durou pouco. Logo depois, 2, 3 meses, aí começou a chegar o IPVA, começou a chegar o seguro, ele começou a ver que o custo de manutenção era uma coisa muito assombrosa e ele entrou em pânico. Então, quer dizer, ele tomou a decisão de forma errada. Ele não buscou informação, ele não correu atrás. E quantas vezes, lembrando disso, a gente não toma uma decisão assim? Então, o jeito certo de fazer é esse jeito que nós vamos mostrar agora. Então pesquise na internet, pesquise na biblioteca, veja bancos de dados diferentes, converse com especialistas, compare as informações. Em caso de dúvidas, busque outra pessoa, converse com pessoas que compraram aquilo, depois decida-se. E aí com certeza você vai tomar uma boa decisão, porque uma boa decisão requer saber buscar e usar bem a informação. Pode voltar. Então, esse filminho foi um filminho feito pelo Go Animate, para mostrar um pouquinho a ideia, assim, a gente vai desenvolver isso, mas a gente precisa desenvolver para a gente usar no nosso dia a dia. E se a gente não desenvolve essas competências para lidar e buscar com a informação? Bom, do ponto de vista pessoal, nós podemos ser manipulados, não é isso? Qualquer rede de televisão joga uma informação e a gente acredita naquilo. Muitas vezes a gente não corre atrás para saber se aquilo é verdade. As redes sociais estão lotadas de informações que estão distorcidas ou não são verídicas. A gente não tem competência para tomar decisão de maneira correta e resolver problemas. A gente pode fazer como essa pessoa fez no começo, né? Você toma às vezes decisão sem considerar todas as informações. E você também corre o risco, inclusive, de infringir legislação. Então, quer dizer, se eu não sou letrado, eu posso ser manipulado, eu não sei tomar decisões, eu tenho a questão da cidadania que não é plena, e aí, lógico, que do pessoal é um dominó, isso traz consequências para a sociedade. E aí, o que a gente tem hoje? Dependência científica e tecnológica, né? As nossas faculdades, as nossas universidades não estão no ranking das melhores. A USP conseguiu entrar no último ranking, ela ficou entre as 200 melhores, mas isso também apresenta bastante instabilidade. Um ano ela entra, outro ano não entra. Mas a nossa realidade não é a realidade da USP, apesar de estarmos melhorando, né? Mas a gente ainda tem muito que melhorar. Baixa qualidade do ensino, mão de obra desqualificada. Então não é à toa que temos aí pontes caindo, prédios desabando, problemas na saúde e etc. E aí eu gosto muito dessa frase do Pozo,
é de um livro dele que se chama Aquisição do Conhecimento, e que ele fala assim: o direito ao conhecimento ninguém mais discute como bem social, deveria incluir também o direito de adquirir esses kits ou ferramentas cognitivas para aprender novos conhecimentos em domínios específicos. Então, eu preciso apreender essa forma de aprender para continuar aprendendo ao longo da vida. Isso aí é o nosso legado. Então, para terminar, é importante falar, e aí essa é uma citação do Herbert Simon, que foi prêmio Nobel. Ele é um psicólogo, mas foi prêmio Nobel de economia que ele ganhou. Ele falou o seguinte: o significado do saber mudou, não é mais do jeito que a gente pensava. Atualmente, mais do que lembrar e repetir informação, as pessoas devem ser capazes de encontrá-la e usá-las. Isso aí é o aprender a aprender. E aí, mais uma citação de um diretor de uma escola finlandesa, numa entrevista, ele falando como ele ensinava. E aí ele falou: olha, nós tentamos fazer com que o aluno, com que o estudante busque as informações sozinho, em vez de aprender nos livros didáticos. Realmente aprendemos buscando informações. Não é que os livros didáticos sejam ruins, é que ele não pode ser a única fonte de informação em sala de aula. Então, já quase terminando, eu não vim aqui para facilitar a vida de ninguém ou para trazer receitas. A gente sabe que o caminho é difícil, mas eu acho que nós, como educadores e com o nosso compromisso social, a gente não pode deixar de tentar e fazer as coisas acontecerem de forma diferente das formas como estão acontecendo. E aí nós temos muitos desafios. O primeiro é a dificuldade de mudar a cultura pedagógica. Então, nós aprendemos de uma determinada forma e ensinamos de uma forma que tem sido tradicional e secular. Lógico que é difícil de mudar. Mas aí o Paulo Freire, ele nos ensina que é possível mudar. Como é possível mudar? Considerando as experiências dos educadores. A gente não vai destruir tudo, colocar fogo e começar do zero, não. Até porque o conhecimento que a gente tem hoje é fruto da nossa experiência. O que a gente vai construir, a gente precisa ter aquilo que a gente experienciou, né? Mas a gente precisa considerar a nossa experiência e olhar para o futuro. A gente precisa ver que esse paradigma ele está falido. A gente precisa, um outro desafio é a questão da formação inadequada dos professores. Assim como eu tive uma formação na educação básica, vocês tiveram praticamente a mesma formação. Então, nós não aprendemos dessa forma autônoma, dessa forma em que nós tínhamos que ser responsáveis pelos nossos processos de aprendizagem. Nós não aprendemos a pesquisar. E se a gente não aprendeu a pesquisar, como é difícil ensinar. Então, a gente precisa dessa formação. E é interessante perceber que os professores, normalmente, que fizeram alguma pós-graduação, eles começam a perceber as limitações que eles têm e eles começam a olhar o ensino, a aprendizagem com uma nova perspectiva, com essa perspectiva voltada para a pesquisa. A concepção de ensino-aprendizagem, então a gente ainda, de maneira geral, nós temos uma concepção de ensino-aprendizagem que é muito tradicional, voltada para a aula expositiva, e aí a gente precisa rever essa questão, né? A questão da organização do currículo. Então, muitas vezes eu, como professora, trabalhando com projetos de trabalho em sala de aula, e eu vejo que os alunos, às vezes eles param e ficam assim petrificados, eu falo: meu Deus, eu tenho tantos conteúdos para trabalhar. Aí eu preciso pensar, é mais importante você chegar ao final do semestre e passar todos os conteúdos, ou é mais importante que você trabalhe menos, mas que os alunos aprendam realmente esses conteúdos? Então a gente precisa repensar a organização do nosso currículo hoje, que às vezes é muita coisa para aprender, tá? E isso consta na literatura. E a outra questão
muito importante também é que, se a gente quer trabalhar por pesquisa, a gente precisa ter uma infraestrutura adequada de informação. A gente precisa ter boas bibliotecas, com pessoas formadas, com pessoas dedicadas e que ajudem nesse processo. A biblioteca, ela não pode ser um apêndice, ela tem que fazer parte da escola. Ela tem que estar envolvida em todos os processos de aprendizagem. Tá? Então, o paradigma que eu falo dessa estrutura adequada de informação é o paradigma da integração pedagógica, em que a biblioteca é vista como um centro de recursos de aprendizagem. E a biblioteca só é um centro de recursos de aprendizagem se a escola começar a ensinar por meio de métodos de ensino que focalizem a questão da resolução de problemas. Então, o que eu gostaria de falar para hoje é isso. Eu sei que não é fácil, mas eu acho que a gente precisa tentar. E, lógico, as dúvidas vão surgir no meio do caminho, a gente precisa ter bastante tranquilidade, né? Já dizia o Perrenot que o professor ele precisa aprender a agir na incerteza, e esse caminho, às vezes, ele é muito pantanoso, mas é necessário. E para algumas dúvidas, eu sei que vocês estão no processo de mudança e eu sei que ainda muitas dúvidas vão surgir. Eu me coloco à disposição, vocês podem entrar em contato comigo ou pelo e-mail. Eu tenho uma página no Facebook que se chama Competência Letramento Informacional. Sempre trago bastantes informações sobre essa questão. E também tem um livro. Esse livro é um livro de livre acesso. Ele fica no repositório da UNB. Então vocês podem acessar e baixar. Não tem custo nenhum. Eu acho, no ano passado, por ocasião do letramento, do lançamento, uma coisa que eu deixei clara, eu acredito tanto nisso que eu acho que eu preciso espalhar essa ideia. Então, a ideia de você ter um livro de livre acesso é essa, de você espalhar o conhecimento. Eu acho que o conhecimento, ele tem que contaminar as pessoas precisam usar esse conhecimento em prol de uma vida melhor. Então, apresento para vocês, eu gostaria de que você passasse o sumário do livro, vou apresentar bem rapidamente esse sumário e depois a gente pode ir para as perguntas. Então, se vocês entrarem na internet, colocarem aí o título, então o sumário, a gente trata das questões mais importantes desse livro são... Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é o letramento, né, sobre esse conceito. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da educação básica no Brasil e fazendo essa relação com o letramento informacional. Eu vou falar letramento informacional e aprendizagem. Então a gente tem formas diferentes de trabalhar o letramento informacional. Mas uma das formas que eu considero a ideal é trabalhar por meio de projetos. Depois eu vou falar sobre, aí quando eu falo de aprendizagem, eu vou falar do pensamento reflexivo, das questões de ensino-pesquisa, etc. Depois eu vou falar do letramento informacional e no ensino superior, como isso está relacionado e como tem um impacto muito grande nas nossas pesquisas, na nossa produção científica. E, por fim, eu faço um paralelo entre o real e o ideal em relação ao que os pesquisadores, como eles estão trabalhando e como eles deveriam trabalhar. E aí, depois, o último capítulo eu dedico ao papel da biblioteca e dos infoeducadores no letramento informacional. Então, ele tem uma linguagem bem acessível. Ao final de cada capítulo, ele tem os pontos principais, que eu acho que ajuda bastante na compreensão. E ele está aí para vocês devorá-lo. Então, fique à vontade, usem, abusem, compartilhem. Vocês não têm nenhum custo com esse material, tá? Agora eu acho que nós vamos abrir as questões para perguntas. Muito obrigada por vocês terem me ouvido. Gente,
Vamos abrir aqui para perguntas. Eu vou anotar 3 unidades, vocês podem entrar, né? 3 unidades, a Kelly vai responder e a gente vai chamar mais 3 unidades. Lembrando que quem está na internet e quer fazer alguma pergunta, um e-mail wjunior@marista.edu.br. Já tem alguma perguntas não chegam aqui, eu gostaria de falar para vocês que se vocês estiverem angustiados, com o coração apertado, aí eu fico feliz. Eu fico feliz porque a ideia é essa mesmo, é da gente pensar como a gente faz e como a gente pode fazer melhor. Então é causar esse desconforto para a gente buscar novos conhecimentos. Da mesma forma que vocês se sentem desconfortáveis quando a gente fala dessa nova perspectiva, eu também me sinto, porque eu sou professora como vocês. Então o caminho não é fácil, é árduo. E aí eu falo que ser educador, a gente precisa ter fé e a gente não pode desistir nunca. Então nós temos uma pergunta. Primeira. Pessoal, então boa noite a todos. A pergunta aqui é do Ednei Souza de Lima. Ele diz assim, Ediene, perdão. Nas minhas participações na formação continuada aqui no Colégio Marista Pio X, percebi a angústia dos professores que relatavam quantos alunos não sabiam criticar, entender, decifrar a informação passada em atividades diversas. Isso é uma deficiência clara da falta de letramento informacional? Segundo ponto, e há alguma contribuição imediata que a biblioteca pode fazer para melhorar essa situação do ensino infantil ao ensino médio? É a Ediene, bibliotecária do Marista Pio X. Tem a segunda pergunta. Não, deixa eu responder, senão eu me esqueço. Tá. Ediene, com certeza. Essa angústia, quando o aluno não tem dificuldades em confrontar pontos de vista diferentes, perceber que você tem mais de um conceito sobre um assunto, isso aparece muito na graduação, no ensino superior. Eles falam, professora, como assim? Tem esse conceito aqui, tem 3 pessoas que falam diferentes, como que pode? Quer dizer, é a falta de trabalhar com informações, com materiais diferenciados. Então eles trabalharam só com o livro didático, e no livro didático só tem um conceito, não tem vários. Então lógico que isso é difícil. Então com certeza isso decorre da falta de letramento informacional. E eu acho que a gente precisa, Ediene, pensar o papel da biblioteca é esse, é de você trabalhar em conjunto com seus professores, é você estar junto, realizando projetos com ele. Nós não queremos uma biblioteca que só entregue as coisas, não é uma biblioteca só para acesso, é uma biblioteca para trabalhar junto com o professor. Então a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é começar a fazer parte da formação, das reuniões de professor e vice-versa, o professor começar a trabalhar em conjunto. Então eu acho que isso é fundamental. Agora, é importante essa mudança também de consciência pessoal de cada pessoa e também da comunidade. Então eu preciso trabalhar, ver a melhor forma de trabalhar, desenvolver essas competências. Então isso é crucial. É uma equipe multidisciplinar, não dá para fazer isso só biblioteca ou só professor. Tem que ser em conjunto. Sim. De Natal. Colégio Marista de Natal. Ok. Boa noite, professora Kellen. Boa noite. Boa noite. A pergunta é a seguinte: como podemos trabalhar o letramento formacional diante de acúmulo de tantos conteúdos e tantas disciplinas, sem abandonar tais coisas, e ao mesmo tempo formar pensadores sem perder o foco no Enem? Eu notei que a senhora em muitos momentos falou em relação ao nível superior, mestrado, doutorado. Entretanto, nossos alunos possuem tal amadurecimento para aprenderem de uma forma que o letramento formacional seja possível, ou, no caso, eles serão muito mais absorvedores de informações do que do próprio conhecimento. Trabalhar em projeto, é possível trabalhar de forma comitantemente a questão dos projetos e dos conteúdos? Apenas isso. Obrigado.
Boa noite. Que povo abençoado esse Natal, morar perto da praia. Eu sou mineira, eu sempre fico com vontade de morar perto de praia. Bom, mas é o seguinte, eu acho que, eu falei antes, né? Eu falei do PISA, e o PISA não é voltado para o ensino superior. Então, os nossos resultados no PISA mostram que o que a gente faz hoje não dá conta. Então, essa é a primeira questão. Agora, trabalhar por projetos, ele propicia essa formação que transcende o vestibular. A gente não vai formar só para o vestibular. A gente não vai deixar de considerar o vestibular, mas a gente vai dar uma formação mais ampla. Agora, isso requer, como eu falei, que um dos desafios é repensar a nossa estrutura curricular. E lógico, o que eu tenho visto hoje em algumas escolas? O pessoal pensa, escola forte é aquela escola que mata o aluno de trabalhar, que faz um monte de exercício, o aluno tem que fazer vários exercícios como se isso fosse aprendizagem. E aí, se você pensar, e eu vou mostrar o exemplo da minha filha, minha filha estudou sempre no Marista e tal. Às vezes chega, mas ao final do semestre, agora ela está na UNB, aí chega no final do semestre e falo, filha, o que foi que você aprendeu esse semestre que foi legal? Nossa, eu esqueci quase tudo. Isso é uma verdade. Então, muitas vezes, a apreensão dos alunos em relação ao conteúdo é muito pequena, né? Que às vezes a gente tem que passar tanto conteúdo que quando ele começa a aprender um conteúdo, já passa para o outro. E essa apreensão fica prejudicada. Então, o projeto ele não vai deixar de trabalhar o conteúdo. Ele vai trabalhar o conteúdo, mas de uma forma mais aprofundada. Então, o foco não vai ser num mosaico de conteúdos, mas você vai trabalhar aquele conteúdo de uma forma mais aprofundada e vai trazer outros conteúdos. Por exemplo, você quer formar o seu aluno crítico, é essencial que ele tenha competência para comparar os pontos de vista diversificados. O que um autor fala, o que o outro autor fala? Eu preciso comparar isso para chegar a alguma conclusão. Como eu vou ser crítico se eu não sei lidar com essa informação? Então, a literatura, ela tem mostrado, e aí eu vou voltar de novo ao exemplo da Finlândia, do Canadá, que trabalham por projetos e têm um ótimo desempenho, né? E, aliás, desempenho muito superior ao do Brasil. Então, não existe exclusão entre trabalhar com projetos e trabalhar com conteúdo. Muito pelo contrário, a gente vai trabalhar de uma forma mais aprofundada e mais efetiva. Ok, pessoal, então vamos intercalar então. Eu queria registrar a presença da Fabrícia também, coordenadora pedagógica da Escola Marista Champagnat de Varginha. E o Arthur pede o envio do material, Arthur Marroquim do Nascimento, ele disse que quer trabalhar com os professores lá a questão do letramento, né? Com prazer. E o Ossi pergunta o seguinte, ele é professor de Educação Física na Escola Marista de Terra Vermelha, lá em Vila Velha, Espírito Santo. Ele pergunta, professora, como instigar o aluno a filtrar qual a melhor informação e como diferenciar do conhecimento, mesmo com pouca vivência? Repete de novo. Como instigar o aluno a filtrar qual a melhor informação e como diferenciá-la de conhecimento, mesmo sabendo que esse aluno tem pouca vivência? Sim. Nós ensinamos, pegamos o aluno, às vezes com pouca experiência, com pouca vivência, e conseguimos trabalhar com esse aluno. Então, isso, a princípio, ele não é um obstáculo. Mas um exercício para ele instigar a verificar a qualidade dessa informação, peça a ele que entre, por exemplo, na internet, pegue 3, 4 informações, aleatoriamente. E aí depois vamos confrontar essas informações. Então, existem pesquisas hoje, que, por exemplo, em sites de medicina, somente 18% dessas pesquisas, dessa informação, é uma informação de qualidade. O resto são informações que apresentam distorções. Então, a melhor forma de instigar o aluno é entregar a informação ou na internet, ou em um jornal, ou de uma revista, e pedir para a gente verificar qual é a veracidade daquela informação. Então, isso é uma forma de instigar o aluno
e ensiná-lo a fazer. Pessoal, alguém das unidades também, se quiser perguntar, podem ficar à vontade. A gente vai intercalar perguntas vindas pela internet e pergunta das unidades que estão nos acompanhando por videoconferência. Então podem ficar à vontade. Tá bom. Boa noite, professora. Conceição Maria, Recife. Boa noite. Bem, o meu questionamento é sobre avaliação. Como é que se deve dar o processo de avaliação nessa aplicação de um projeto específico, né? A sala é bem diversificada e ainda estamos num sistema de aula expositiva com uma avaliação numa data específica, né? Então, aplicando um método de pesquisa, dar essa avaliação. Nossa, essa pergunta é ótima. A avaliação, ela deve ser formativa, ela deve ocorrer ao longo do processo. Então, é importante que você sempre dê esse feedback para o aluno. E aí, o período, no momento de construir esse conhecimento, você já vai dando esse feedback. Então, vou dar um exemplo com a minha sala de aula. Eles começaram a fazer a justificativa, terminaram a justificativa, e aí eu pedi que 2 ou 3 lessem a justificativa, e aí eu falei, olha, agora vamos ver como a gente poderia escrever isso da melhor forma. Aí fiz um checklist, e aí comecei de estilo, de questões de português, comecei a perguntar e pedir que eles também fossem fazendo esse checklist no próprio texto deles. Então, já é uma forma de feedback. O tempo inteirinho a gente precisa ter instrumentos para dar esse retorno, porque qual é o valor da avaliação? É esse feedback para o aluno continuar aprendendo. Então, uma avaliação somativa, por exemplo, a gente está preocupado só com o final do processo e aí a gente verifica aquilo. E aí, quando você entrega para o aluno informações sobre como ele foi somente no final do processo, qual é o sentido da avaliação se ele não vai poder melhorar a aprendizagem? Então, você pode usar instrumentos diversificados ao longo desse processo. Quando você, por exemplo, estiver realizando um projeto, e aí você vai definir com seus alunos algumas estratégias, mas no meio desse projeto pode surgir, por exemplo, um debate, pode surgir uma palestra, pode surgir a produção de um objeto de aprendizagem ou de um recurso educacional, e isso pode ser avaliado e dar o feedback para o aluno. Obrigado, professor. Pessoal, tá havendo um pequeno problema com quem está acompanhando pela internet, tá? A gente já está resolvendo, em alguns segundos vai estar de volta o link, ok? Podem ficar à vontade de continuar as perguntas então. O e-mail também está à disposição. Mais alguma pergunta, mais alguma questão? Perguntem agora ou se calem para sempre. Bom, de qualquer forma, eu estarei disponível também pelo e-mail, por meio da rede social, e também respondo sempre questões do meu blog, que chama Informar e Reconhecer. Na verdade, eu sou uma pessoa, como eu disse para uma orientanda minha, muito fácil. Então, eu gosto de debater, eu gosto de responder, eu gosto de ajudar. Eu acho que meu papel como professora é esse, é de poder disseminar o conhecimento, compartilhar o que eu sei, aprender mais, a gente sempre aprende. Então, meu papel é esse. O que vocês precisarem, eu estou disponível.
Então, gostaria de agradecer a todos, né? Trazendo ainda para a professora Kelly, quando ela chegou, a gente discutiu um pouco da nossa realidade, que hoje, né, nós entendemos que a metodologia científica ela já está de forma transversal no nosso currículo, mas a gente entendeu também que ela teria que ser mais aprofundada, que é o que a Kelly trata, né, que nós podemos tratar cada conteúdo de forma mais aprofundada usando a metodologia científica.